Projeto de lei número 12, de 13 de março de 2020, concede revisão geral anual e aumento real ao vencimento do funcionalismo público municipal e dá outras providências. O prefeito do município de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida, a partir de 1º de março de 2020, a revisão geral anual do vencimento dos servidores públicos municipais, da administração direta e indireta, das autarquias e das fundações públicas, estatutárias e seletistas, ativos e inativos do Poder Executivo, para a aplicação do INPC no percentual de 3,92% acumulado nos 12 meses anteriores ao mês do reajuste. Artigo 2º. É concedido aumento real com vigência a partir de 1º de março de 2020, percentual de 0,58%, sobre o vencimento dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, das autarquias e das fundações públicas, estatutárias e seletistas, ativos e inativos do Poder Executivo. Artigo 3º. O percentual total de reajustamento previsto por esta lei para os servidores que especifica, considerados os artigos 1º e 2º, é de 4,50%. O auxílio alimentação, instituído pela Lei Ordinária Municipal número 3.858, de 25 de março de 2015, fica estabelecido no valor de R$ 330 para todos os servidores públicos municipais do Poder Executivo a partir de 1º de abril de 2020. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias vigentes, sendo desnecessárias as demonstrações da estimativa do impacto orçamentário financeiro e da sua fonte de custeio na forma do disposto parágrafo 6º do artigo 17 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Brusque, em 13 de março de 2020, assina Jonas Carpagli, prefeito municipal. O referido projeto recebeu o parecer das comissões em conjunto com o seguinte teor. O presente projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo com a finalidade de conceder revisão geral anual e aumento real ao vencimento do funcionalismo público municipal. Neste sentido, conforme determina o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 62 da Lei Complementar número 147 de 2009, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos municipais, assegura-se a data base para a revisão dos vencimentos no mês de março de cada ano. Assim, quanto à análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, verifica-se a inexistência de vícios, porquanto o projeto atende aos aspectos constitucional e legal pertinentes. No aspecto de fiscalização financeira e orçamentária, vê-se que o Poder Executivo definiu que a cobertura das despesas correrá por conta das dotações orçamentárias do município. O projeto prevê a revisão, será realizada pela aplicação do INPC no percentual de 3,92%, e estabeleceu um aumento real de 0,58%, o que totaliza 4,50%. Os documentos contábeis apresentados com o projeto demonstram a previsão do referido reajuste na lei orçamentária, bem como o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar número 101/2000, que estabelece os parâmetros a serem seguidos relativos aos gastos públicos de cada ente federativo. Estando a proposta dentro dos ditames legais, os membros da Comissão de Finanças declaram-se de acordo com o presente projeto. No que tange a análise da Comissão de Serviços Públicos, verifica-se que a proposta implementa um direito constitucional aos servidores públicos, ao que esta Casa Legislativa deve aderir. Ademais, verifica-se que o chefe do Executivo também promoverá o reajuste do auxílio alimentação, o que contribui para melhorar os ganhos dos servidores. Deste modo, o projeto de lei está apto para a sua regular tramitação. Brusque, 18 de março de 2020, assina Jean Daniel dos Santos Pirolas, membro, Cleito Bittenbrum, membro, Gerson Luiz Morelli, membro, Marcos Deichmann, membro, Sebastião Esfer de Lima, presidente e relator, Leonardo Schmitz, membro, Paulo Rodrigo Sestrem, membro. Está em discussão
única, discussão e votação única, o projeto de lei número 12 de 13 de março de 2020. Está em discussão? Em votação. Tem sistema aqui que não está funcionando aqui, Jefferson, aqui do Cleiton. Não apareceu nenhum? Não, eu vou fazer normal, deixa o Lima voltar aí. Vou fazer o convencional. Pede para o Lima voltar aí. Pedimos escusas, senhores vereadores, com problema no sistema. Nós vamos realizar, então, a votação no sistema convencional. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 11/2020, concede revisão anual dos vencimentos dos servidores e subsídios dos agentes políticos da Câmara Municipal de Brusque e da outras providências. O prefeito municipal de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida, a partir de 1º de março de 2020, revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Brusque, ativos e inativos e vereadores, para aplicação do INPC, IBGE, no percentual de 3,92%, acumulado nos 12 meses anteriores ao mês do reajuste. Artigo 2º. É concedido o reajuste com vigência a partir de 1º de março de 2020, no percentual de 0,58% sobre os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Brusque. Aos servidores ativos da Câmara Municipal de Brusque será concedido o benefício do auxílio alimentação no valor de R$ 508,93 mensais, com vigência a partir de 1º de março de 2020, que será pago proporcionalmente aos dias trabalhados. Parágrafo único. O benefício do auxílio alimentação instituído por esta lei não tem natureza salarial ou remuneratória, não se incorpora ao vencimento, remuneração ou provento para quaisquer efeitos, não é considerado para efeito do pagamento de qualquer vantagem pecuniária ao servidor, inclusive na gratificação natalina, não constitui base de cálculo da contribuição previdenciária, não configura rendimento tributável ao servidor, não será acumulado com outras vantagens de espécie semelhante e será pago durante as férias regulamentares. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente do Poder Legislativo de Brusque. Artigo 5º. O reajuste concedido aos servidores do Poder Legislativo por esta lei incidirá sobre o salário base. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revoga-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 17 de março de 2020. Assino Ivan Roberto Martins, presidente, e Leonardo Schmitz, vice-presidente. Gerson Morelli. Gerson Luiz Morelli, primeiro secretário. Tem caneta aí? E Cleiton Bitteblum, segundo secretário. Está em discussão única o projeto de lei 11/2020. Em votação única. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, projeto de lei complementar número 13 de março de 2020. Acrescenta parágrafos 1º e 2º
ao artigo 1º da Lei Complementar número 223, de 19 de setembro de 2014, alterado pela Lei Complementar número 297, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. O prefeito municipal de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Ficam acrescentados os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Complementar número 223, de setembro de 2014, alterado pela Lei Complementar 297, de 22 de outubro de 2019, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. Para fins de enquadramento e progressão horizontal, nos termos das leis complementares números 143 de 2009 e 147 de 2009, será considerado, em anos completos, o tempo de serviço dos servidores ocupantes dos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, desde a data da posse dos respectivos cargos de provimento efetivo até 29 de fevereiro de 2020. Parágrafo 2º. Aos servidores que não completaram o interstício da faixa de vencimento na data prevista no parágrafo anterior, deverão cumprir todos os requisitos previstos na Lei Complementar número 143 de 2009 para obter as promoções horizontais e verticais. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente Lei Complementar correrão por conta de dotação orçamentária vigente. Artigo 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com vigência a partir de 1º de março de 2020. Artigo 4º, revoga-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Brusque, 13 de março de 2020. Assina Jonas Oscar Paegli, prefeito municipal. As comissões em conjuntas emitiram parecer com o seguinte teor. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Legislação, Redação, Finanças e Serviços Públicos. O projeto de lei em análise de origem executiva visa reconhecer o direito ao enquadramento do plano de cargos e carreiras do Poder Executivo dos servidores ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, garantindo as progressões horizontais desde a data da posse. Para tanto, necessária emenda redacional ao parágrafo 1º do artigo 1º do presente projeto de lei, para que o termo será considerado como será. Ainda verifica-se que a nova redação trazida pelo projeto de lei, acrescentando os parágrafos 1º e 2º no artigo 1º da Lei Complementar 223 de 2014, acabou por revogar o parágrafo único já existente no artigo 1º da referida Lei Complementar número 223 de 2014. Como não era esse o objetivo do presente projeto de lei, necessária emenda modificativa para que o projeto único do artigo 1º da Lei Complementar número 223 de 2014 passe a constar como parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar número 223 de 2014. Quanto aos aspectos constitucional e legal, tendo em vista que a proposta trata-se de regime jurídico dos servidores públicos e que não foram encontrados vícios no projeto, opinamos pela sua regularidade. Quanto à análise pela Comissão dos Serviços Públicos, os membros entendem devidas as alterações propostas, manifestando-se de acordo com o projeto. Desta feita, quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças entende que o mesmo visa a manutenção do interesse público, sem impedimentos no que tange à legislação orçamentária e da responsabilidade fiscal, já que foram juntados os documentos orçamentários necessários. Sendo assim, o projeto está apto para seu regular prosseguimento. Brusque, 19 de março de 2020, assina o Jean Daniel dos Santos Pirola, membro, Cleito Luiz Mittelbrum, Gerson Luiz Morelli, Marcos Deichmann, Leonardo Schmitz e Paulo Rodrigues Sestren como membros e Sebastião Alexandre Esfera de Lima como presidente e relator. Está em discussão única e votação o parecer com as emendas apresentadas. Está em discussão? Em votação. Está arrumado aqui já? Está arrumado aqui? Quem for a favor, permaneça. Está arrumado? Parecer, né? Parecer.
que o meu não vota aqui? Mas a lei complementar, o meu devia votar. Por que não dá? Não dá, o meu voto é favorável também, correto? Portanto, está aprovado por unanimidade dos presentes. Está em discussão e votação única o projeto de lei projeto de lei complementar número 3, de 13 de março de 2020. Está em discussão, com a palavra o vereador Jean Pirola. Vou falar um pouco mais longe aqui do microfone, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, Rogério, nosso secretário do IBEPLAN e vereador, ex-presidente dessa Casa Legislativa, sempre bem-vindo a essa casa, a imprensa que aqui se faz presente, os serventuários da casa. Senhor presidente, eu só gostaria aqui de primeiramente agradecer o Executivo. Nós vínhamos, e o vereador Alessandro Simas também, em conjunto, eu sei que o senhor também interviu nessa questão, mas nós vínhamos já desde o ano passado, quando nós fizemos a votação enquadrando esses funcionários na legislação municipal, né, do funcionalismo público, que eles não tinham até então. E nós tínhamos, não era uma promessa, mas era pelo menos uma conversa, que estaria se fazendo o reenquadramento desses funcionários à medida que fosse feita uma discussão com o próprio sindicato. E nós víamos que essa discussão ela estava caminhando, mas não se estava chegando a um denominador final com os mesmos objetivos. E por que do meu agradecimento? Que de tanto que nós conversamos, nós apresentamos, buscamos os valores, Manico, de quanto a prefeitura realmente ia gastar fazendo o reenquadramento de todas essas classes. E, senhor presidente, se me permite, falando das ACS, dos agentes de endemia, já quero também manifestar junto, para depois não precisar voltar, nos monitores do município, que são merecedores disso. São merecedores por quê? Porque eles tinham as suas funções, exerciam os seus cargos devidamente qualificados, fizeram seus concursos públicos e têm os mesmos direitos do que qualquer outro funcionário do funcionalismo público também o tem. Por que eles não estavam recebendo este reenquadramento com a data que eles realmente entraram na prefeitura? Então é merecimento, é um direito deles. Então eu quero aqui, primeiro, parabenizar o Executivo, também, claro, o sindicato que se manifestou a favor dessa proposta, aos agentes de saúde que também se manifestaram, fizeram as suas comissões, vieram conversar, aí eu acho que conversaram com outros vereadores também, mas eu posso citar aqui o nome da Beatriz, da Bia, que ela me procurou, o Juliano Raio, que me procurou, e que pediram para que a gente pudesse estar fazendo essa defesa aqui deles. Assim como os monitores também fizeram uma comissão, vieram conversar com este vereador no final do ano passado, e nós fizemos o compromisso de, primeiro, fazer o reenquadramento, lutar pela legislação que foi votada ano passado e pelo reenquadramento agora, neste momento, que eu tenho certeza também que veio em boa hora, veio justamente no momento das negociações que o sindicato fez com a prefeitura, e eu tenho certeza que toda a classe vai sair feliz com esse acordo que foi feito com o sindicato, prefeitura, e que hoje nós estamos aqui apenas sacramentando esse acordo e dando um direito que é de todos esses funcionários que não tinham até então, desde que fizeram os seus concursos. E agora estão recebendo esse direito que realmente talvez as classes que têm os menores salários hoje da prefeitura, que são os agentes e os monitores, são os menores salários da prefeitura, e estão sendo agraciados hoje com mais um direito que é deles e que tenho certeza que faz falta no final do mês essa porcentagem que estamos hoje aqui discutindo e que vamos aprovar esse aumento. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Também faço aqui as minhas palavras, as palavras do vereador Jean, né? Nós estamos na Comissão da Saúde pela segunda vez e sempre esse tipo de profissional conversa com a gente e a gente também é procurado. Destaco também aqui a comissão, a Ed lá do Paquetá, a Rose, o Juliano também que nos procurou, enfim, vários ACS. Muito tem se falado nesses 3 anos que a gente está na Câmara e a gente escuta muito isso,
que o ACS não deveria nem ter sido concursado, porque é um peso para a administração. Não é não. A gente sabe que a ACS hoje é a ponta, lá no começo do atendimento na saúde. Então, faça sim justiça, isso que o vereador Jean falou tem toda razão, é um profissional que está lá na ponta. Inclusive, ontem alguns me procuraram em função do que vem acontecendo, que está tendo uma orientação interna que eles fiquem no balcão, e eles não ganham assiduidade, insalubridade também, é algo que pode ser avançado também, em função de outras situações que acontecem, mas nesse momento é um avanço sim, é um primeiro passo, mas que a gente possa rever as situações, vir também do Executivo, ter um novo laudo, um novo estudo para esse profissional que tanto merece, que é a linha de frente, a linha de ponta, que está indo lá na casa, que tem cachorro, que está debaixo do sol, debaixo da chuva. Então, só para deixar registrado aqui também o voto favorável, eu tenho praticamente certeza que todos os vereadores estarão votando a favor desse reajuste. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como aqui já muito bem foi colocado, tanto pelo vereador Jean e pelo Paulinho, a gente teve até reuniões aqui, onde o Simas também participou, Simas lá daquelas, quando vinha se pedindo, esse reajuste, para essa classe, e eu sempre digo que não é só o próprio servidor que vai ganhar com esse direito, ganha a cidade. A cidade ganha porque é um servidor que vai se especializar ainda mais, vai ser um servidor que já é de carreira, e ali ele vai poder estar prestando um serviço de qualidade. E o mais importante é que entra prefeito ou sai prefeito, aquele servidor vai continuar fazendo aquele trabalho com qualidade, porque a gente sempre sabe que quando o servidor é uma pessoa que é dedicada, aquilo quem vai se beneficiando de tudo isso é a própria população. E daí então a própria cidade também vai tendo um ganho com isso, vai criando pessoas habilitadas, pessoas profissionais. Então eu acho que fico também feliz podendo ser vereador nesse momento e estar podendo votar num projeto que, sem dúvida nenhuma, às vezes passa despercebido pela população quando escutam, ou até mesmo o Cleito, pode até ser interpretado, por algumas pessoas que querem interpretar de outra forma, mas eu vejo que nesse projeto, como tem mais alguns aqui também, no piso do magistério, enfim, que vai trazer, sem dúvida nenhuma, qualidade do serviço para a nossa população. E se tiver pessoas que não estão tendo essa qualidade, a população tem todo o mecanismo e o direito, de ali então reclamar, mas eu acho que nessa questão aí, quem ganha é a cidade. Seria só isso, senhor presidente, muito obrigado. Aprovado por unanimidade dos presentes. Antes de continuar essa presidência, eu gostaria primeiro de se todos confirmaram presença, que tudo confirmado. Queremos registrar também a presença do vereador e secretário do IBPLAN, vereador Rogério dos Santos, bem como também cumprimentar a imprensa que está nos acompanhando, e o nosso funcionalismo, que mesmo nesse período está aí contribuindo para que a sessão se realize. Projeto de Lei Complementar 02, de 13 de março de 2020, acrescenta parágrafos 1º e 2º ao artigo 1º da Lei Complementar número 165, de 28 de março de 2011, alterado pela Lei Complementar número 298, de 01 de novembro de 2019, que dispõe sobre a criação do cargo de monitor escolar no quadro permanente de pessoal do Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo. O prefeito municipal de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Ficam acrescentados os parágrafos 1º e 2º ao artigo 1º da Lei Complementar número 165, de 28 de março de 2011, alterado pela Lei Complementar número 298, de 01 de novembro de 2019, com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. Para fins de enquadramento e progressão horizontal, nos termos das leis complementares número 143 de 2009 e 147 de 2009, será considerado em anos completos o tempo de serviço dos servidores ocupantes dos cargos de monitor escolar 1, 2 e 3, desde a data da posse dos respectivos cargos de provimento efetivo até 29 de fevereiro de 2020. Parágrafo 2º.
Aos servidores que não completaram o interstício da faixa de vencimento na data prevista no parágrafo anterior, deverão cumprir todos os requisitos previstos na Lei Complementar número 143 de 2009 para obter as promoções horizontais e verticais. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei complementar correrão por conta e dotação orçamentária vigente. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor em data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2020. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Brusque, 13 de março de 2020. Assina João Oscar Paigli, prefeito municipal. O referido projeto também recebeu o parecer das comissões em conjunto com o seguinte teor: parecer elaborado pelas comissões em conjunto na forma do artigo 76, incisos 9º e 10º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Brusque, sendo presidida pelo vereador Sebastião Luiz Ferreira de Lima e com relatoria pelo mesmo vereador. O presente projeto de lei complementar número 02/2020, de origem executiva, que acrescenta parágrafos 1º e 2º ao artigo 1º da Lei Complementar número 165, de 28 de março de 2011, alterada pela Lei Complementar número 298, de 01 de novembro de 2019, que dispõe sobre a criação dos cargos de monitor escolar do quadro permanente pessoal no plano de cargos e carreiras do Poder Executivo, tem como objetivo conferir direito à progressão vertical e horizontal nas carreiras dos cargos de monitor escolar 1, 2 e 3. Em análise da proposta apresentada, vê-se que, quando da criação dos referidos cargos no ano de 2011, por um lapso do Executivo Municipal, os referidos cargos não foram devidamente alocados no quadro permanente de pessoal do Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo, desiderato esse que lhes possibilita as progressões funcionais, assim como os demais cargos da administração pública. Em 2019, com a Lei Municipal Complementar 298, de 1º de novembro de 2019, tal situação foi corrigida, porém, não de forma totalmente satisfatória, visto que a referida lei os enquadrou no ano de 2019, ano da referida lei, e que, por direito, há de ser considerado, para todos os fins, o efeito, o exercício de cada servidor desde sua posse. Assim, a presente proposta visa possibilitar o enquadramento dos ocupantes dos cargos de monitor escolar 1, 2 e 3, desde sua posse, para fins das progressões na carreira horizontal e vertical. Desta feita, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação apenas apresenta uma emenda supressiva redacional, a fim de suprimir na emenda do projeto de lei do artigo 1º, do projeto de lei e no artigo 1º, a frase alterado pela Lei Complementar número 298, de 01 de novembro de 2019, no intuito de aplicar correta técnica legislativa, pois se altera sempre a lei e não a alteração da lei. Desta forma, a matéria do projeto de lei complementar apresentado, com a emenda, atende aos aspectos constitucional e legal apresentado na forma da técnica legislativa em vigor. Da análise relacionada ao conteúdo do mérito, opinamos pela aprovação do projeto, visto que se está a corrigir um erro cometido com os referidos cargos. Não, no que é pertinente, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira considera-se que a nova tabela está devidamente adaptada à proposta orçamentária, conforme documentos enviados pelo Executivo, cumprindo assim os termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual não há óbices nesse aspecto. Por estas razões, os membros das comissões em conjunto são favoráveis ao projeto de lei complementar número 02/2020, com a emenda supressiva redacional apresentada, não havendo vícios de legalidade ou inconstitucionalidade, estando apto para a deliberação do plenário desta Casa de Leis. Brusque, 19 de março de 2020, assino Jean Daniel dos Santos Pirola, membro, Cleito Bittelbrum, Gerson Luiz Morelli, Marcos Deichmann, Leonardo Schmitz e Paulo Rodrigues Sestrin como membros, e como presidente e relator, o vereador Sebastião Alexandre Sfer de Lima. Está em discussão única o parecer com a emenda apresentada. Está em discussão. Em votação.
Aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão e votação única, o projeto de lei complementar número 2, de 13 de março de 2020. Está em discussão? Em votação. Projeto de lei complementar 02, de 13 de março de 2020. Discussão única. Hã? Está desculpado, vereador. Aprovado por unanimidade dos presentes. Também quero justificar a ausência do vereador José Zancanaro, que está meio resfriado, então, para vias de dúvida, nós abonamos a ausência dele. Para garantia de todos. Projeto de lei complementar número 4, de 13 de março de 2020. Define novos valores da tabela de vencimentos do magistério no município de Brusque, previsto na lei complementar número 146, de 31 de agosto de 2009, anexo 1, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Brusque. O prefeito do município de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. A tabela de vencimentos do Magistério Público Municipal de Brusque, prevista no anexo 1 da lei complementar número 146, de 31 de agosto de 2009, a partir de 1º de março de 2020, passará a vigorar com os valores constantes no anexo da presente lei complementar. As despesas decorrentes da presente lei, artigo 2º, né? As despesas decorrentes da presente lei complementar correrão por conta de dotação do orçamento vigente. Artigo 3º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2020. Artigo 4º, revoga-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Brusque, em 13 de março de 2020, assina Jonas Oscar Paigli, prefeito municipal. O referido projeto recebeu o parecer das comissões em conjunto com o seguinte teor. Parecer elaborado pelas comissões em conjunto, na forma do artigo 76, incisos 9º e 10º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Brusque, sendo presidida pelo vereador Sebastião Esfer de Lima e com relatoria pelo mesmo vereador. O presente projeto de lei complementar número 04/2020, de origem executiva, que define novos valores da tabela de vencimentos do magistério do município de Brusque, previsto na lei complementar número 146, de 31 de agosto de 2009, anexo 1, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Brusque, tem como objetivo reajustar os valores dos servidores do Magistério Público Municipal, adequando os valores de seus vencimentos com o piso nacional da educação básica, definido pelo Ministério da Educação, o MEC. Artigo 2º da Lei Complementar número 147/2009, que dispõe sobre o regime jurídico de todos os servidores públicos do município, define como data base para a revisão dos vencimentos o mês de março de cada ano. Conforme a cláusula 3ª da negociação sindical, a solicitação é de que o município, ao encaminhar proposta legislativa à Câmara, respeite o piso nacional inicial do magistério para os professores de Brusque, o que corresponde ao valor atual de R$ 2.886,24. Em análise da proposta apresentada, vê-se que esta respeitou tanto o índice da revisão geral anual municipal, ou seja, o INPC acumulado nos 12 meses anteriores, bem como respeitou o valor referente ao piso nacional do magistério relativamente a todos os cargos e proporcionalmente à carga horária fixada. Mostrou-se inusitada apenas a situação de equiparação de vencimento inicial dos cargos de professor auxiliar, professor e coordenador pedagógico, visto que são cargos com atribuições, responsabilidades, escolaridade e requisitos distintos. Porém, em contato com a direção sindical, os representantes da categoria se disseram cientes e que a diferenciação salarial meritória se dá com base nas gratificações, visto que os coordenadores pedagógicos recebem 30% da gratificação, os professores infantis e séries iniciais 25%
e professores das séries iniciais 10%. Assim, a matéria do projeto de lei complementar apresentada atende aos aspectos constitucional e legal apresentado na forma da técnica legislativa em vigor. Da análise relacionada ao conteúdo do mérito, opinamos pela aprovação do projeto em razão do benefício que irá trazer tanto à classe de servidores beneficiada, que deve sempre ser valorizada pela sua importância, quanto à população, visto que nossas crianças e adolescentes estão nas mãos desses valorosos profissionais. No que é pertinente à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, considera-se que a nova tabela está devidamente adaptada à proposta orçamentária, conforme documentos enviados pelo Executivo, cumprindo assim os termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual não há óbice nesse aspecto. Por estas razões, os membros das comissões em conjunto são favoráveis ao projeto de lei complementar número 04/2020, não havendo vícios de legalidade ou inconstitucionalidade, estando apto para deliberação do plenário desta Casa de Leis. Brusque, 18 de março de 2020, assinam vereadores Jean Daniel dos Santos Pirola, Cleito Luiz Mitebrum, Gerson Luiz Morelli, Marcos Deichmann, Leonardo Schmitz e Paulo Rodrigues Sistem como membros, e vereador Sebastião Alexandre de Ferreira de Lima como presidente e relator. Está em discussão e votação única o projeto de lei complementar número 4 de março de 2020. Está em discussão pela ordem, vereador Marcos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a imprensa aqui, vereador Rogério dos Santos, também presente na sessão, os eventuais da casa. Senhor presidente, em relação a esse projeto, gostaria de parabenizar o Executivo, não só por esse, dos servidores do magistério, mas também da questão dos monitores, já aproveitando, e dos agentes de endemias, e agentes comunitários. Eu acho que é uma luta constante que tiveram já desde há muito tempo, já vieram a esta casa pedir o apoio, e com certeza lutamos juntos com essa valorização desses profissionais, e com certeza houve esse merecimento, e os professores que estiveram aqui há pouco tempo pedindo esse reajuste, equiparando ao piso nacional do salário dos professores, e conseguiram obter esse ganho. Então, parabéns aos professores que lutaram pela causa, que por merecimento mesmo deles, e também ao Executivo por ter feito essa equiparação, mesmo com, a gente sabe do impacto que isso iria dar aos cofres públicos, mas com certeza não poderíamos deixar de dar esse mérito a todos os nossos professores que hoje têm a responsabilidade, a principal responsabilidade de fazer essa mudança na sociedade daqui para frente que todo mundo almeja. Então, a questão do ensino hoje, todo mundo fala aqui na tribuna que a educação é fundamental, então, com certeza, tem que ter a valorização, além de eu achar que ainda não é o que o professor realmente merecesse, mas já é um ganho que eles vão ter em seus benefícios, em seus salários. Então, com certeza votarei favorável, assim como o enquadramento dos monitores e dos agentes também votei favorável. Então, isso é a valorização realmente do servidor público, e com certeza isso acaba efetivando muito mais a assiduidade, a excelência dos serviços prestados por esses profissionais. Concedo a parte, vereador Jean. Quero parabenizar pelas suas colocações, e realmente vamos votar favorável também ao projeto, e não esperávamos além disso do próprio Executivo. Queira ou não queira, é a classe que nós mais cobramos aqui na tribuna, que tem que ser a mais valorizada, e óbvio que nós cobraríamos também do Executivo, assim como o senhor cobrou nesse microfone, eu cobrei, acho que todos os vereadores cobraram aqui, que no mínimo o piso nacional deveria ser dado para todos os professores. E hoje nós vemos que realmente a Prefeitura acatou esse pedido, esse direito dos professores. Estamos hoje aqui votando que realmente é merecido, deveria ser bem mais, como o senhor mesmo comentou, mas na medida do possível nós já estamos dando no mínimo aquilo que é de direito hoje a nível nacional. Parabéns, vereador.
Obrigado, vereador Jean. E o que nos chamou a atenção também na avaliação do projeto foi que o piso foi dado igual para todas as categorias, que é professor auxiliar, professor e coordenador, mesmo que eles tenham atuações diferenciadas, até, né, então ficou uma coisa meio duvidosa, por que todos ganham e têm atribuições diferenciadas? Mas aí também o executivo se preocupou, e isso foi um acordo do próprio sindicato com os próprios servidores que aceitaram a condição, que vai ter 30% de gratificação para o coordenador, 25% para os professores de anos iniciais e 10% para os anos finais. Então, foi até um acordo com o sindicato, os servidores e até a própria prefeitura. Então, sendo de acordo de todos estando contentes, a gente vai votar favorável, sim. Seria, senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Sebastião Esfero de Lima. No parecer, uma das preocupações que nós tivemos foi exatamente aquela com relação ao reconhecimento, com relação à importância, que sempre foi frisado, a importância das coisas que são feitas com relação à educação. Eu queria até colocar aqui que essa equiparação veio, talvez devesse já ter vindo antes, existe uma defasagem já há algum tempo em que eles não estavam recebendo de acordo com o piso nacional. Mas como foi colocado pelo vereador Marcos e pelo Pirola, que foi reconhecido, e nós que estamos na Comissão de Educação, e eu já há 7 anos no Conselho de Segurança, visitando as escolas, a gente vê que não é o dinheiro que estimula os nossos professores e diretores a trabalhar. Se fosse pelo dinheiro e as pessoas fossem lá ver o trabalho que eles realizam, entenderiam que eles têm vocação, e são um dos poucos profissionais que realmente têm vocação e não estão se importando. Eu tenho ficado surpreso com o zelo com que professores e diretores trabalham com os filhos dos cidadãos de Brusque. É muito bonito de ver a forma como eles trabalham. E eu estava esses dias numa reunião e eu vi algumas pessoas que não conhecem o que acontece nas escolas, colocando que nós estamos vivendo tempos difíceis, que as coisas estão piores, que o mundo está pior, e o mundo não está pior. Está melhor porque, olha, nós estivemos numa escola de campo, a diretora, 54 crianças, é de se apaixonar pela paixão que ela tem pelo trabalho. Tem lá as abelhas, sem ferrão, criam peixe, 54 crianças, tem um sorteio que no final de semana os pais pegam a chave e vêm alimentar e molhar as plantas no sábado, porque eles são os responsáveis pelo filho e vêm até lá para fazer aquilo. É uma vez por ano cada um. Tá? E nisso a gente pode citar outras escolas. E como foi colocado pelo vereador Marcos, aquela porcentagem que vai ser colocado 30%, 25% e 10%, daí ali será o diferencial. E outra coisa que eu vi muito importante foi a grandeza como os que têm, digamos, maior responsabilidade, entenderam de puxar os monitores de sala para o piso salarial e eles acabaram sendo beneficiados ou reconhecidos com essa gratificação. Então, a gente vê em muitas classes a falta o quê? Se eu não vou ganhar, não quero que o outro melhore. Então, mais uma demonstração de grandeza de toda a classe dos professores ao facilitar e ter aceitado essa proposta, e esperamos que sejam reconhecidos regularmente e sempre conseguindo buscar as injustiças que estão acumuladas já há algum tempo. Obrigado.